diagnósticos e proposições acerca da regulamentação do trabalho plataformizado no Brasil. Então, a ideia é que vocês façam uma apresentação de cerca de 20 minutos. Em seguida, teremos como comentadora a professora Emma Rodrigues, que é professora da Universidade de Vigo, em Valência. Ela fará os seus comentários, mais cerca de 20 a 30 minutos, e depois passamos para o debate. Tá bem? Então, a palavra é sua. Não sei se é você mesmo que fala? Ezequiel, comece aí. Flávio, tu quer pôr ali no início, por favor? Obrigadão. Tá aqui. Obrigada. Gente, boa tarde. De antemão, já agradecer a presença da professora Emma. E colocar aqui a nossa pesquisa, que trata da regulamentação do trabalho plataformizado no Brasil. Ela partiu também do que a gente já tem de elaborações dentro das nossas próprias teses, dissertações, e que a gente vem de áreas distintas, direito, sociologia, geografia, enfim, então foi um trabalho que foi bem interessante de construir a partir do que é os nossos acúmulos junto com o grupo de proteção social, assim. Enfim, vou fazer uma apresentação geral dos passos que a gente fez na construção dessa pesquisa, que, como já foi dito anteriormente, o grande objetivo do grupo de proteção social era justamente pensar regulamentações para esses diversos temas e eixos que a gente vem tratando. Assim. Então, a gente também se insere nisso, mas a gente também teve uma preocupação muito grande em fazer um diagnóstico de como que o tema da regulamentação do trabalho no Brasil vem sendo visto, vem sendo decidido. Né? A gente sabe que a gente tem uma série de decisões no judiciário, tem uma série de propostas de legislações em países, enfim, seja aprovadas ou em andamento, porque justamente é um tema que está muito candente assim, né, nos últimos tempos. Assim, né? Então, a gente teve essas duas preocupações, trazer o que é uma proposta de regulamentação, que a gente entende que ela serve como um subsídio, né, e assim, né, um acúmulo dentro dessa disputa pela regulamentação, dentro dessa correlação de forças, mas também trazer um diagnóstico de como que até então esse tema vem sendo organizado. Então, nossa preocupação foi tanto trazer um diagnóstico do perfil dos trabalhadores... Pode passar, por favor. Do perfil dos trabalhadores plataformizados. A gente teve os dados da PNAD, que saiu, que é referente a 2022, que é uma pesquisa bem importante, porque ela é a primeira que a gente tem que, enfim, não é um estudo de caso, é probabilística, enfim. A gente também se ateve às decisões nas instâncias do judiciário, acerca do vínculo de emprego, e também a gente olhou para essa que foi a nossa última proposta legislativa no Brasil, que é o PL 12, mas também buscando fazer uma relação com proposições de outros países, assim, porque a gente viu que tem decisões que se aproximam, assim, acho que diz muito também do contexto da América Latina. E daí, por fim, vamos chegar à nossa proposta de regulamentação. Sobre a metodologia, a gente fez, então, uma análise documental que pega isso, pega os dados da PNAD, pega o legislativo e pega as ações do TST, assim, né? E sem me delongar muito no como que a gente chegou nessa proposta metodológica, enfim, e que ali também está mais exposto os passos que a gente foi dando, mas a gente fez um levantamento de 75 ações referentes a Uber e iFood, e a partir delas, que a gente considerou esse um levantamento primário, a gente escolheu duas ações que são paradigmáticas dentro dessas decisões, que são do ministro Maurício Godinho e do Ives Gandra, um a favor e outro contrário ao reconhecimento de vínculo, e justamente elas são paradigmáticas, porque é a partir delas que são embasadas as outras ações, assim, elas são as mais graúdas em termos de proposições acerca desse tema. Né? Então, a gente focou, tem uma metodologia mais descrita de como que a gente chegou, mas para análise mesmo a gente usou essas duas. Sobre o perfil, e olhando para os dados da PNAD, lembro que na pesquisa do Marcelo Manzano com o André Krain já se colocava a dificuldade de conseguir captar quem são
esses trabalhadores plataformizados, justamente porque a gente ainda tem uma gama e uma diversidade de conceitos, né? E ainda não tem muito consensuado qual é a melhor forma, enfim, quais são esses trabalhadores que estão incluídos, assim, né? A partir da PNAD, então, eles consideram os trabalhadores que são exclusivamente, que atuam em plataforma, com mais de 14 anos, enfim. E isso deu um número de 2,1 milhões, assim, que é um número que é baixo, mas eu acho que, para além desse dado quantitativo, desse número baixo de trabalhadores plataformizados, há que se considerar o impacto também dessas proposições da regulamentação dentro do direito do trabalho, com essa possibilidade de se expandir, assim, para além dos trabalhadores plataformizados. O que chama atenção, eu acho, do perfil desses trabalhadores, é que, como dá para ver ali, a gente tem uma maioria de homens, né? E as plataformas, elas se constroem nesse discurso de que elas têm uma jornada flexível, que se pode escolher os horários, enfim. E, a princípio, isso, então, poderia beneficiar as mulheres, né? Mas a gente vê que acaba que as mulheres não estão acessando, a não ser as que já estão nas plataformas de cuidado, que são justamente as que têm maioria de mulheres, assim. Para além desse dado, e esse é um dado também que vai de acordo com outros países da América Latina. Se a gente pegar Argentina, México, enfim, Chile, todos eles, a gente vai ver que tem uma maioria de homens. A gente tem mais trabalhadores, então, motoristas, entregadores, esses são os números mais predominantes. E é interessante a idade, porque a idade, ela também é diferente de alguns países onde as plataformas são acessadas muito mais por pessoas mais jovens. Aqui no Brasil, pessoas mais jovens e pessoas idosas não são os trabalhadores principais, né? São justamente esses que têm entre 25 e 39 anos. E são trabalhadores, como a gente pode ver, que eles não têm uma qualificação. São trabalhadores, então, que só fizeram ensino médio, têm ensino superior incompleto. E quanto ao rendimento, é um dado muito gritante, porque eles não conseguem ainda atingir o que seria referente a 2 salários mínimos do Brasil, mesmo fazendo trabalhando acima do que seria previsto na Constituição, né? Então, para conseguir R$ 2.645, precisa trabalhar 46 horas. Vai seguir? Bom, boa tarde a todas e todos. Eu sou Flávio Lima, sou pesquisador em nível de pós-doutorado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas dessa instituição, e vou dar continuidade àquilo que a Ezequiela começou a explorar, tentando apresentar aqui alguns elementos acerca do que nós estamos chamando de decisões paradigmáticas, muito apoiado aqui uma metodologia qualitativa de trabalho que toma como base os artigos e discussões que estão sendo feitas pela Magda Biavaschi e também pela Aldaci Rachid Coutinho. Como a Ezequiela colocou, nós partimos de 75 ações, fizemos um estudo acerca dessas 75 ações, que são decisões relacionadas ao reconhecimento ou não do vínculo de emprego na instância do TST, e 2 dessas decisões, elas chamam a atenção por algumas características específicas que eu vou tentar explorar aqui muito rapidamente para vocês, que está melhor desenvolvido e descrito, analisado no documento que nós entregamos como produto dessa pesquisa de quase um ano, né? Uma delas foi referida no ano de 21, no mês de fevereiro, pelo ministro Ives Gandra Filho, e a outra no mês de dezembro deste mesmo ano, pelo ministro Maurício Goldinho Delgado. Por que nós chamamos de paradigmática? Porque a partir delas, a Ezequiela colocou um pouco dessa dimensão, tem-se um entendimento não só nas instâncias do TST, senão em todas as outras instâncias, nas varas, em todo o território brasileiro, acerca de como se pautam as decisões de reconhecimento de vínculo de emprego no trabalho de plataforma nesse período mais recente de grandes transformações. Então, esses 2 processos, né, e essas 2 decisões, elas vão se pautar nas transformações ocorridas no mundo do trabalho no período mais recente, tomando, então, alguns pressupostos que são distintos, apesar de olhar para esse mesmo processo,
elas se embasam em referências distintas e chegam a decisões distintas, né? O que vale aqui destacar, então, é que essas decisões elas vão tomar como base os elementos fatídicos jurídicos que fundamentam o direito. No entanto, você tem dois movimentos muito abruptos relacionados a como o reconhecimento, o entendimento desses elementos fatídicos jurídicos são observados nesses dois processos, né? Por um lado, você tem entendimento que restringe o reconhecimento desses elementos, que está evidenciado na ação do Ives Gandra, e por um outro, um reconhecimento de que a ampliação da proteção social é necessária ante um processo de grandes transformações em que as tecnologias, elas passam a orientar o mundo do trabalho no período recente em território brasileiro, mas não apenas em território brasileiro, né? Chama atenção também o fato de que o Ives Gandra vai se apoiar em alguns elementos relacionados a discursos da livre proteção e da livre iniciativa. É muito evidente, algumas palavras se projetam de maneira evidente no processo, como autonomia, liberdade de escolha, liberdade de fazer os seus horários. Eu vou trazer aqui uma fala no slide seguinte, e aí uma outra coisa que chama muita atenção é que ele, no ano anterior, vai a uma reunião com o CEO da Uber para a América Latina no Uruguai, participa da mesa de encerramento junto ao CEO, nessa apresentação empresarial em Montevidéu, e ele toma como referência, então, além dos pressupostos do neoliberalismo, que eu já vou adiantar aqui o que eu colocaria no slide posterior, o discurso do presidente da Uber para a América Latina, do CEO da Uber para a América Latina, para fundamentar o seu processo jurídico, né? Esse processo, então, assim como o do Godin, eles vão ser tomados de referência. E aí, só para comentar por um outro lado, né? Se, por um lado, o Ives Gandra está pegando como referência o discurso da Uber e alguns pressupostos do neoliberalismo, por um outro, o Godinho vai fundamentar muito solidamente seu processo na ampliação, no reconhecimento da proteção social que alberga esse conjunto de novas formas que estão emergindo com a plataformização do trabalho e se fundamenta nas decisões que são tomadas em instâncias europeias. Nós vamos explorar um pouco mais isso adiante, mas já vinham ocorrendo algumas decisões em instâncias europeias, tanto em países como no próprio bloco da União Europeia, e ele vai tomar, então, esses pressupostos para chegar à sua decisão. Aí, aqui, só para explorar um pouco mais essa dimensão de como a proteção social ela aparece nesses dois processos que são paradigmáticos e são tomados como referência para as decisões que são promulgadas aqui no Brasil, que estão sendo promulgadas no Brasil na última década. Por um lado, você tem um movimento, né, de reconhecimento da legalidade jurídica do direito, que é o que fundamenta aquilo que o Godinho conclui no seu processo. Eu trouxe aqui um pouco e vou abrir a citação para colocar as palavras dele. Ele vai dizer o seguinte, que o princípio reitor do direito é o fundamento elementar dos princípios da dignidade humana, da dignidade da pessoa humana, e na ordem jurídica e na vida socioeconômica, o da valorização do trabalho e do emprego, bem como os da inviolabilidade psíquica e física nos cumprimentos da relação laboral. Então, um pouco como ele desfecha o seu entendimento, baseando-se em normas internacionais, e nessa ampliação da proteção do trabalho, reconhecendo, então, que há um processo de transformação e que nós precisamos, então, ampliar, né? Preencher o que está sendo esvaziado por uma tentativa de esvaziamento da proteção do trabalho. Por um outro lado, você tem esse movimento de uma racionalidade da eficácia do mercado, fundamentando aquilo que são os pressupostos que estão sendo tomados por esse outro grupo dentro do direito do trabalho, tem esse tensionamento, né, como a Ezequiela bem colocou, em que aparece, então, eu já adiantei, né, os pressupostos do neoliberalismo relacionados à liberdade de escolha, como está bem colocado aqui, no slide anterior também tinha um pouco dessa dimensão da livre iniciativa, relação de que há uma igualdade entre o capital e o trabalho, né? Então, ele vai fundamentar a sua decisão, que não reconhece o vínculo de emprego e que esvazia todos os pressupostos da dignidade humana que fundamentaram a constituição dos marcos regulatórios do trabalho
no Brasil desde a década de 40, fruto de um conjunto de mobilizações importantes, né, ocorrida nas décadas anteriores, como bem mostra Magda Biavasco em sua tese doutoral. E aí ele vai, então, se fundamentar, e vai concluir essa fundamentação dizendo o seguinte: é importante só situar que essa fundamentação dele é baseada também em uma decisão, uma ADC do Barroso de um ano anterior. Então, ele diz o seguinte: não cabe ao Poder Judiciário ampliar os conceitos jurídicos a fim de reconhecer o vínculo empregatício de profissionais que não atuam enquadrados no conceito legal de subordinação, devendo ser respeitada a modernização das formas de trabalho, emergentes da dinâmica do mercado concorrencial, atenção para esse mercado concorrencial, atual e, principalmente, desenvolvimentos tecnológicos nas situações em que não se constata nenhuma fraude. Esse não se constata nenhuma fraude é o que vai fundamentar uma parcela importante das decisões que não reconhecem o vínculo de emprego, né? Então, você tem um novo paradigma. A Regina, acho que não está mais entre nós, ou não está nesse momento, mas ela vinha comentando essa mudança de paradigma dentro do entendimento dos vínculos, né, do reconhecimento de vínculo dentro da justiça do trabalho. É isso que se esboça nessas duas decisões que são paradigmáticas. Enquanto você tem um movimento no sentido de ampliação de reconhecimento do vínculo de trabalho, de proteção social, que albergue e que olhe para esses processos de transformação, por um outro lado, você tem esse esvaziamento, baseando-se, então, em pressupostos neoliberais, né? São sentidos e interpretações distintas que colocam o direito do trabalho em uma situação muito difusa, né? O esvaziamento se revela também na própria instituição, né? Não só no sentido da decisão, senão na instituição. Passo para o Daniel, que vai dar continuidade, comentando um pouco desse processo a partir do Tribunal Superior Federal. Boa tarde a todos e todas. Retomando a partir aqui da fala do Flávio, esse mesmo contraste, divergência interpretativa que a gente vê no TST, ele também tem se dado no âmbito do STF. E aqui é um ponto que eu acho importante ressaltar, é que o STF, além de ser uma instância, na verdade, o órgão de cúpula do nosso judiciário, de ser a instância revisora máxima, ele, ao exercer o controle constitucional, seja em matéria legislativa, seja em questões jurídicas, ele tem também uma função eminentemente política. Isso é reconhecido de forma pacífica pela doutrina jurídica. E esse é um ponto particularmente importante, porque hoje o que a gente vê nas decisões do STF é uma clara escolha política em relação ao reconhecimento de vínculo ou não. E isso fica muito claro pelos fundamentos que têm sido trazidos nas decisões do STF para cassar decisões da Justiça do Trabalho que têm reconhecido o vínculo dos trabalhadores com as plataformas digitais. E dentre os principais fundamentos que têm sido invocados, e aqui numa clara similitude com que tem se dado nas decisões em algumas decisões do TST, tem sido costumeiramente invocada a ideia de livre iniciativa, de livre concorrência como forma de fomentar o desenvolvimento econômico nacional, de dinamizar as relações de trabalho no país. E isso é particularmente curioso, porque a livre iniciativa é um princípio constitucional, mas ele está posicionado ali topograficamente na Constituição ao lado do valor social do trabalho, da busca do pleno emprego, que são princípios constitucionais de mesma envergadura e que não são citados nessas decisões do STF. Isso deixa claro uma escolha, para além de uma escolha jurídica, uma escolha essencialmente política nessas decisões. E o que até então tinha sido hegemônico, até então nós tínhamos 10, pelo menos, ministros que já tinham se manifestado, dos 11, 10 ministros já tinham julgado a temática envolvendo vínculo de emprego, cassando decisões da Justiça do Trabalho, e muito recentemente, com a nomeação no ano passado do Flávio Dino, foi a primeira voz, de fato, dissonante, que se contrapôs àquele entendimento que até então tem prevalecido. Ele foi o primeiro a invocar a ideia de valor social do trabalho, de busca do emprego, enquanto princípios constitucionais a regerem as relações de trabalho. E um ponto que eu acho importante também ressaltar nessas decisões do STF é que, se elas levadas ao extremo, elas
torna um direito do trabalho uma simples commodity. A escolha da regulação, da forma contratual com que você pode alocar a força do trabalho se torna algo assim, absolutamente que fica absolutamente ao arbítrio do empregador, do tomador de serviços. Isso é um elemento que é trazido até pelo SUPIO, pela não SUPIO, de que a mercantilização do direito, o neoliberalismo levado às últimas instâncias torna até mesmo o direito e a proteção social do trabalho uma commodity. Passando desse ponto, acho que a Ezequiela vai explorar a questão das legislações. Sobre as legislações, até então, do que a gente tem de mais avançado no sentido de proteção social dos trabalhadores plataformizados, é a decisão da União Europeia, que foi aprovada ano passado, já está aprovada no Parlamento, no Conselho Europeu, e ela é justamente a mais avançada, a mais protetiva, porque ela reconhece, então, a presunção de vínculo de emprego, e diferente do que vem acontecendo aqui no Judiciário, que os trabalhadores precisam comprovar esse vínculo a partir da decisão da União Europeia, lá na Europa, já é um pressuposto, então, que há um vínculo de emprego estabelecido, assim, né, essa presunção. E ela traz ainda mais uma série de questões como transparência, acesso à informação, acesso do algoritmo, enfim, e traz também 5 critérios que a gente trouxe na nossa proposta de regulamentação para definir quando esse vínculo de emprego está estabelecido, como questão do controle, questão do pagamento e tal, né? Questão da gestão do empreendimento. Mas, diferente do que é essa decisão da União Europeia, quando a gente olha não só para a proposta do Brasil, mas também pelo que já vem circulando na Argentina, a gente vai ver que a gente não tem nenhuma proposta que seja 100% garantidora dos direitos do trabalho para os trabalhadores plataformizados. Aqui a gente colocou até em ordem cronológica, tanto de algumas do que já tem aprovado, como de algumas proposições que circularam, mas que ainda não estão, e todas elas caminham para uma regulamentação intermediária, né? Não é nem um trabalhador subordinado propriamente dito, também não é nem especificamente só um trabalhador autônomo, mas que no geral acaba sendo isso, acaba sendo uma precarização, uma redução dos direitos, né? Então a proposta na Argentina era um autônomo com direitos. No Chile, que já está aprovado desde 2022, ela é uma inovação porque ela pensa uma regulamentação dual, então o trabalhador pode escolher se ele é dependente ou se ele é autônomo. Na Colômbia, a proposta do Petro, que está em tramitação, tem até esse fim do ano para ser aprovada, se for, porque ano que vem já é eleição lá, também apresenta uma proposta dual dentro da reforma do trabalho que está sendo proposta. O México é um caso interessante, porque acho que passou um pouco fora dos nossos olhos, assim, que por mais que tenha tido um reconhecimento dessa subordinação, essa subordinação ela também é diferente, não é total. Um minuto? Beleza. É uma subordinação descontínua, né? Só vale para o momento que está ocorrendo a entrega ou o transporte do passageiro. Mas ainda acho que dentro dos casos que tem uma garantia maior de direitos. A do Uruguai, que foi recentemente aprovada, também vai nesse sentido da dualidade. E a proposta do Brasil, que foi construída dentro do GT, que foi chamado que foi construída dentro do governo Lula e que ela está parada, na verdade, dentro do Congresso Nacional, ela também figurava nisso, né? Um autônomo com direitos, assim, né? Então, em síntese, todas caminham para uma terceira categoria de reconhecimento desses trabalhadores. Vamos já? Sim. Só entrando aqui no mérito da nossa proposta, porque nosso trabalho também tem esse escopo de propor um projeto legislativo, a gente parte do princípio de que as propostas que buscam essas figuras intermediárias, as figuras híbridas, elas acabam, via de regra, por representar uma forma de evasão da proteção social do trabalho. Principal ápice da ideia de parasubordinação, direito italiano, que talvez seja o elemento assim, mais embrionário que a gente tem dessas figuras híbridas, ele reconhece isso, que 20 anos depois da experiência italiana, o que se deu foi essa evasão da proteção social do trabalho. Então, até por isso, a gente parte da nossa proposta como
ponto inicial, estabelecer a presunção da relação de emprego. E até se pautando com o que já existe no Código de Trabalho francês e também no direito espanhol, a gente estabelece que, preenchidos 2 requisitos, um deles, por exemplo, é a questão da aplicação de sanções pelas plataformas, ou mesmo a ideia do controle algoritmo sobre ou mesmo gestão algorítmica sobre o trabalho. Preenchidos os 2 requisitos, você tem a presunção do vínculo de emprego. Um outro ponto central da nossa proposta é a questão da jornada de trabalho e remuneração. A gente estabelece um valor de uma remuneração mínima horária e por tempo à disposição do trabalhador. Estabelece um módulo também de jornada constitucional aqui do Brasil, que é 8 horas diárias, 44 semanais. Uma proteção social e direitos previdenciários também, reconhecendo esse trabalhador como segurado obrigatório da Previdência Social. E também mecanismo de acesso do trabalhador à forma de gestão do seu trabalho. Então, uma ideia de certa forma, enaltecer a transparência algorítmica. Seria basicamente isso. É isso. Muito bem, agradeço aos 3 autores, Daniela, Ezequiela, Daniel e Fábio, né? Flávio, desculpa. E agora, então, gostaria de passar a palavra para a professora doutora Ema Rodrigues, professora da Universidade de Vigo, de Valência, Espanha, que fará os seus comentários, tendo como pano de fundo, inclusive, a experiência da Espanha, que muito nos inspira, muito nos acompanhamos de perto. Tem todo um grupo aqui de alunos, liderados pela professora Magda, acompanhando com olhos bastante atentos que tem sido feito na Espanha a respeito dessa regulação do trabalho de plataforma. Então, professora, passo a palavra para você. Peço, se puderes fazer uma breve apresentação da sua experiência, enfim, de quem é, para que possamos compartilhar aqui e adentre em seus comentários. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Desculpen, en primer lugar, porque non falo brasileño, a pesar de que a Universidade de Vigo, a que pertenezco, que está alonxada de Valencia, está encima, está por riba de Portugal, con que falamos galego, un idioma moi próximo ao portugués, pero vou a pasar ao castelán, ao español, porque moitas veces facemos falsos friends, falsos amigos, como en inglés, co que é peor. Por eso me paso ya al español, dando las gracias a Magda de manera especial y de manera particular. Para mí es un honor, un placer y un verdadero lujo estar esta tarde compartiendo estas reflexiones tan interesantes con todos ustedes. El trabajo que se ha presentado, sobre el que además he tenido la oportunidad de, bueno, pues de plantear unas reflexiones propias y que he leído con mucho interés sobre esa investigación sobre la regulación del trabajo en plataformas digitales en Brasil y que se engloba dentro de ese proyecto general del Centro de Estudios Sindicales y Economía del Trabajo de garantir o cumprimento dos dereitos traballistas e da protección social no Brasil, me parece un trabajo extremadamente interesante y que efectivamente toca teclas, toca puntos muy importantes y que han de ser tenidos en cuenta para esta futura regulación que se está planeando y que, por otra parte, me parece que, si no he entendido mal, se encuentra ahora parada en el Parlamento. Esta preocupación es obvio, como han dicho los investigadores que me han precedido en el uso de la palabra, que forma parte de una preocupación internacional. El crack o la crisis del año 2008 y siguientes se resolvió de una manera excesivamente, con excesivo ímpetu en el sistema capitalista. Y esto queda demostrado precisamente en esa desregularización ante la que nos enfrentamos en el trabajo en plataformas. Esta es una constatación de la realidad y además de una realidad y de un mercado de trabajo globalizado,
donde el hecho de que aparezca un señor que va en una bici llevando cosas de un sitio a otro pase a considerarse como un agente externo o se dude de su verdadera condición de trabajador, hace que esa desregularización, hace que esa precariedad que conlleva la falta de garantía de derechos sociales que implica tener una regulación del derecho al trabajo, se extienda por todo el mundo. No se quede en el primer sitio donde apareció la plataforma, que puede ser Estados Unidos, sino que se extienda como se extendió el COVID, perdón por mencionar una cosa tan horrible, pero que se extiende por todo el mundo casi de la misma forma. Bueno, por lo tanto, el objetivo del estudio es muy correcto, me ha gustado muchísimo la presentación y además me parece muy interesante esa comparación que plantean con las experiencias internacionales y obviamente con los fallos jurisprudenciales que también en España hemos tenido y que recuerdan, a mí me recordaban cuando los leía, esa situación de indefensión y de inseguridad jurídica que también implica tener unas decisiones judiciales que parece que, apoyándose en argumentos iguales, llegan a conclusiones diversas. Bueno, dicho esto, es obvio que lo más importante o lo que creo que todos los que estamos aquí tenemos claro es que si es importante hablar de plataformas digitales es porque estamos hablando de un colectivo de trabajadores muy amplio. Estamos hablando de un colectivo que cada vez ha extendido su forma de trabajo. Ustedes utilizan una expresión que me resulta complicada incluso de pronunciar, pero es, lo han dicho varias veces, bueno, no soy capaz, pero es trabajadores de plataformas que están platorizados, algo así han utilizado. Es una terminología que creo que no se puede decir en español, pero de todas formas es muy gráfica y me parece muy interesante. Pero es importante tener en cuenta que esto hace referencia a un colectivo de trabajadores muy diverso. También en la presentación se hacía referencia a esa diversidad de género, a esa diversidad de edad. Podríamos decir, en España, por ejemplo, hemos tenido verdaderas situaciones en donde se ha apreciado la diversidad por origen de nacionalidad, en el sentido de que los trabajadores inmigrantes irregulares o más precarios ocupaban puestos que incluso les alquilaban los trabajadores, por ejemplo, de Uber, alquilaban su carné para que los trabajadores inmigrantes irregulares absolutamente precarizados desempeñase sus funciones. En definitiva, nos encontramos con un colectivo de trabajadores muy diverso y, en términos generales, nos encontramos con un concepto de trabajador, de nuevo trabajador, al que tenemos que dar respuesta desde el derecho del trabajo. La expansión de esa desregularización del derecho del trabajo llevó a la expansión y a la apertura de esas zonas grises, abriendo unas zonas absolutamente, como decía hace un momento, que intentan desdibujar, eliminar los límites de trabajador por cuenta ajena, trabajador por cuenta propia, pero incluso van más allá e intentan eliminar los límites del concepto de la propia persona trabajadora. Esto se engloba y está en un contexto donde las empresas han cambiado sustancialmente su forma de plantear el trabajo. Ahora no tenemos una empresa con una forma física donde el trabajador vaya a fichar. Ahora tenemos una empresa que puede ser un fondo de inversión. Y esto puede ser en el ámbito académico, en el ámbito universitario, en el ámbito del trabajo de cuidados, en el ámbito del reparto de comida a domicilio, incluso en el ámbito de las clínicas veterinarias, un asunto que en España tuvimos que afrontar desde la jurisprudencia. En definitiva, tenemos un nuevo contexto
de relaciones laborales, todo esto expandido por el mundo de una manera, no diríamos incontrolable, sino que es lógicamente incontrolable. Y en relación con las plataformas, tenemos una constatación de que el transporte de pasajeros engloba en torno al 50 y tantos %, no solo en Brasil, que estos son los datos que tengo aquí y que muestra el estudio, también en general en el mundo. Hay un informe de la OIT realizado por el comité de expertos que tuve la oportunidad de integrar, en el que quedaba constancia de que la mayoría de los trabajos de plataformas son transporte de pasajeros. Y después tenemos un porcentaje también muy alto del reparto de alimentos y de productos en general. Y digamos que son los dos prototipos mayores de trabajo en plataformas y ocupan a un montón de millones de trabajadores. Llega al punto de que a veces es difícil hacer una estimación real de cuál es el número de trabajadores de plataformas. Por lo tanto, tampoco voy a entrar en esto. Esto es simplemente una situación, una contextualización, porque a veces cuando desde las ciencias sociales y jurídicas nos enfrentamos a un problema, tendemos a evitar llevarlo a la propia realidad. Esto lo hacemos mucho desde la academia. Y en este caso es muy evidente que el problema es real, que hay gente que está pasando verdaderas penurias en España. Tuvimos situaciones muy graves ante las que la reacción del gobierno fue tomar cartas en el asunto y legislar. Y por eso tuvimos una de las primeras leyes que han mencionado ustedes, es la ley llamada en España la Ley Riders, la Ley 12 del año 2021, que fue aprobada en un contexto de diálogo social, es decir, los interlocutores sociales más representativos de España, de sindicatos, de la patronal y con el gobierno, un poco tomando el modelo del OIT, de manera tripartita, adoptaron un acuerdo social que se transformó en una normativa interna de obligado cumplimiento. Bien, esta ley se centra básicamente y va dirigida al reparto de alimentos y productos. Se establecen cuestiones relevantes en esa norma, se establecían cuestiones relevantes. La primera la han mencionado ustedes, que era qué hacíamos o se solucionó qué hacíamos con la situación de la presunción de laboralidad. Bueno, la presunción de laboralidad se extendió a todos los trabajadores que prestaban trabajo para plataformas en este contexto del reparto de comida a domicilio, siempre que tuviesen las condiciones de subordinación y la condición de dependencia de la plataforma, lo que se demostraba a través de los conceptos clásicos de laboralidad, es decir, la sujeción a un horario, la necesidad de responder a unas directrices y, más que eso, una cuestión que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió en relación con el asunto Uber, que curiosamente también se planteó por parte de un juzgado de lo social de Barcelona en relación con el transporte de viajeros, los Uber como los sustitutivos o como la alternativa a los clásicos taxis. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 2017 ya nos dijo que eran trabajadores. Lo que se planteaba es si eran trabajadores, si eran autónomos. Y lo que nos dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es, me da igual que le llamen autónomos o trabajadores por cuenta ajena. Son personas trabajadoras para plataformas. ¿Por qué menciono esto a la vez que menciono nuestra norma interna? Porque la directiva actual, la directiva europea, aprobada después de una multitud de reuniones, algunas públicas, otras privadas, llevadas a cabo a horas muy intempestivas de la madrugada, donde, bueno, tuvimos que verdaderamente España un papel fundamental precisamente para intentar trasladar lo que se había, lo que había primado en el gobierno y en la regulación interna,
trasladarlo a Europa, que era esa presunción de laboralidad y otra cuestión fundamental, donde, por cierto, no se plantearon problemas, curiosamente, que es la gestión algorítmica transparente y comprensible. Esta cuestión de la comprensibilidad implica que los representantes de los trabajadores no solo tienen que tener acceso al conocimiento de lo que dice la plataforma para distribuir, por ejemplo, los tiempos de trabajo, sino que tiene que saber exactamente por qué toma esas decisiones. No quiere decir que tenga que saber la fórmula de la Coca-Cola, y disculpen, aprovecho esto porque estoy tomando aquí una Coca-Cola, estaba antes en pantalla y bueno, pero no es que me tenga que decir la empresa la fórmula de la Coca-Cola, la empresa me tiene que decir por qué adopta según qué decisiones. Porque aquí tuvimos una huelga de trabajadores de reparto de comida a domicilio y estos trabajadores paraban determinadas franjas horarias. Y estos trabajadores, digo aquí, digo en Italia fue, y estos trabajadores que paraban esas franjas horarias, después se quedaban sin las mejores horas para hacer el reparto y por lo tanto cobraban menos dinero, ganaban menos dinero que el resto que estaban conectados. Y el Tribunal de Bolonia dijo que esto era una discriminación que afectaba el derecho a la libertad sindical. ¿Por qué? Porque afectaba a los trabajadores que estaban de huelga. No sé si se ha entendido un poco, pero es un ejemplo de cómo la protección social de estos trabajadores se ha ido imponiendo y se ha ido, de alguna manera, construyendo de forma bastante coherente, extendiendo los derechos laborales básicos de los trabajadores por cuenta ajena corrientes a este tipo de trabajadores. Con más o menos éxito, pero se ha ido haciendo de una manera bastante, yo diría que coherente. Y lo digo porque la directiva, volviendo a ella, recoge perfectamente la gestión algorítmica transparente, la gestión algorítmica comprensible, la gestión algorítmica humanística, y se refiere una y otra vez a todo esto. ¿Dónde estuvo el problema de la directiva en lo que fue todo el tránsito para su aprobación? Precisamente en el reconocimiento de la laboralidad. ¿Y cuál es la solución que adopta? Lo ha explicado muy bien una de las comentaristas, pero no se han fijado criterios concretos. Se ha hecho una interpretación que aquí en España diríamos que es casi gallega, porque nos dicen que decimos una cosa y la contraria. Bueno, pues la directiva hace algo parecido. Dice, se presume la laboralidad de todos los trabajadores, pero vamos a tener trabajadores de plataformas y trabajadores para plataformas. Esta directiva se va a extender a los trabajadores que trabajan para las plataformas por cuenta ajena, y esto implica que tienen algún tipo de subordinación, recogiendo parte de la jurisprudencia que también discurrió por cauces diversos en la manera que más o menos ustedes también describen que ocurre en Brasil. Pero una vez que se demuestra la subordinación, se impone en la normativa, y así también se recoge en la directiva, que van a ser trabajadores por cuenta ajena. En el reparto de comida a domicilio apenas se presentan problemas, pero como decimos, existen otros muchos modelos de trabajo de plataformas. Y es en estos donde la directiva, desde mi punto de vista, lo hace de una manera muy correcta. Dice, para ellos también van a existir derechos de protección social. También aquí vamos a tener derechos de representantes de trabajadores. También aquí vamos a tener derechos que garanticen conocer cómo funciona la plataforma. Y también aquí vamos a hablar de derechos sociales. Estamos hablando de trabajadores autónomos, pero trabajadores autónomos con unas determinadas características de precarización y de vulnerabilidad que hacen necesario que encuentren cobertura dentro de la directiva. Es un paso muy importante que se da en Europa y es la primera vez que una directiva aplica de una manera o reconoce de una manera tan general la protección social frente a
pura y dura libertad de empresa. Resulta una norma esperanzadora y apenas ha empezado su recorrido, tiene un tiempo de transposición amplio, 2 años, al punto que la normativa española, siendo una de las más desarrolladas del contexto europeo, va a tener que adaptarse, porque, como les digo, la normativa española se vinculaba directamente al reparto de comida y al reparto de bienes, y ahora va a tener que incluir también estas otras plataformas, estos otros modelos de producción. Y finalmente, para terminar, les contaré un caso concreto que además ha tenido mucha repercusión, no solo en España, sino en Europa. Y se trata de la, diríamos, actitud que adoptó una de estas plataformas de reparto de comida a domicilio, que fue Glovo. La empresa Glovo se negó a aplicar la normativa española. Como yo decía al principio de mi intervención, estamos hablando de una economía de mercado absolutamente globalizada, nuevos modelos de producción absolutamente sin fronteras, y Glovo decidió que por qué tenía que hacerlo, porque simplemente en España pues, se decidiese así. Bueno, la normativa española fue haciéndose cada vez más severa, requiriendo precisamente que se cumpliese con lo que se había establecido, al punto de que se dictaron muchísimas resoluciones de sanción por parte de la Inspección de Trabajo, pero más allá de eso se modificó el Código Penal, estableciendo que este tipo de actitudes podían ser constitutivas de delito. Pues bien, en la directiva europea se intenta, o se dice, mejor dicho, que no se entrará en legislación penal, etcétera, vinculada a este tipo de circunstancias, vinculada a este tipo de regulación, salvo que el Estado miembro lo haya adoptado, como es precisamente el caso español. ¿Cómo termina el asunto de Glovo? Pues termina que este año, cuando finalmente la directiva vio la luz, ellos acumulaban una cantidad insólita de sanciones y finalmente pues, tuvieron que legalizar a todos sus trabajadores y, aparte de que estén pagando la multa, están pagando una sanción mayor por el incumplimiento y efectivamente se han venido a bien. Y además ahora otra empresa de reparto de comida a domicilio que en el medio de todo este contexto firmó un convenio colectivo reconociendo derechos colectivos básicos como para cualquier trabajador con sus trabajadores por cuenta ajena, que es la empresa Just, ha demandado por vulneración de libre competencia a Glovo, cuestión que seguramente le recaba pues muchísimos problemas económicos. En definitiva, que no se puede poner puertas al campo, pero tampoco se puede creer que el campo es infinito. Y, bueno, la regulación del año 2021 en España creo que ha quedado superada por la regulación actual de la directiva, pero en todo caso demuestra que es posible regular esas garantías básicas para los trabajadores de plataformas, que, como ustedes exponen en su trabajo, efectivamente son trabajadores precarizados, trabajadores vulnerables, y es necesario además que no cejemos, que no nos demos por vencidos las personas que estamos convencidas de la necesidad de regular una protección social para trabajadores del futuro. Ahora son estos, después serán otros, pero estas nuevas formas de empleo no pueden implicar una desregularización y un abandono de las bases mínimas del derecho al trabajo y de la seguridad social. Hasta aquí mi intervención y quedo a expensas de sus preguntas. Muchas gracias. Muito obrigado, professora Emma. Eu agora, então, passamos, conforme combinado, para o momento de debate. Pergunto a alguém, uma pergunta da plateia?
Coragem. Magda, por favor, professora Magda. Alô? Alô. Eu pedi para falar, em primeiro lugar, para agradecer a Emma, né, por ter aceito o nosso convite, que a gente fez ainda lá, em Ciudad Real, né, quando tomávamos um bom vinho, né, e muito obrigada por estares aqui para conversar conosco sobre esse tema. Muito agradecida. Brasil está te esperando. Emma tem uma abuela que viveu em Brasil, Sí. fugindo de Franco, né? Viveu em Portugal, em São Paulo. É uma história muito interessante. Então, Emma, vem cá que você vai com nós conhecer o sítio de tua abuela. ¿Okay? Sí, yo creo que tengo que ir. Gracias. Muchas gracias. Professora Emma, também quero cumprimentar, já estou falando, estou falando portunhol. Também quero cumprimentar, Galego. quero cumprimentar os nossos integrantes dessa mesa por discutir tema tão difícil, tão complexo e tão importante. Né? Então, muito obrigada. E eu quero fazer 2 ou 3 colocações. Primeiro, Emma, sobre a diretiva da União Europeia. Para nós é muito importante essa diretiva. Né? E tu disseste, há pessoas que comentam que a diretiva é mais ampla que a lei espanhola. Que é anterior à diretiva e foi muito importante para a diretiva. Né? Sí. Mas em que aspectos é mais ampla que a lei espanhola? Se poderia tratar disso? Para mim, me parece que é por conta para plataformas, né? Porque abrange uma totalidade muito importante de trabalhadores que não solamente os trabalhadores controlados ou que trabalham para as empresas que usam plataforma digital. Então, essa é uma questão que para nós que estamos falando de regulamentação é muito interessante, muito importante. Segundo, como se dá o processo da diretiva? Porque sabemos que não foi um processo fácil. Né? Sabemos que foi uma coisa muito tensa e que havia, antes, 5 requisitos para reconhecer o vínculo, com 2 preenchidos, a presunção era absoluta. Isso cambiou, me parece, cambiou na diretiva. So, se pode falar um pouco disso, da última diretiva, depois da aprovação pelo Conselho, ok? E para vocês, é o seguinte, vocês estão falando de uma regulamentação do trabalho por plataformas digitais. Né? Eu acho importante também para a Emma saber que isso já existe na nossa Constituição. A nossa Constituição é de 1988. E ela já traz no seu artigo 7º, inciso 1º, são direitos dos trabalhadores, portanto, de todos, urbanos e rurais, que visem a melhoria das suas condições sociais. 1, relação de emprego, protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Portanto, a nossa Constituição assegura a presunção de existência de trabalho protegido para todas as pessoas que trabalham, independentemente da natureza dos serviços prestados. Então, a mim me parece que a nossa Constituição ainda é muito mais ampla do que a diretiva da União Europeia, né? Porque assegura como presunção de trabalho subordinado e, portanto, protegido, todos que trabalham, independentemente dos serviços que se prestam. Este dispositivo nunca foi aplicado, concretizado no mundo da vida brasileira, porque se disse que precisa de regulamentação. Por isso estamos acá, tratando de regulamentá-lo. Né? Por isso que há uma proposta do grupo para regulamentá-lo com base
en las cosas que usted nos ensina a partir de Europa, a partir de Espanha. Okay? Isso para vocês, se é isso mesmo que diz o artigo 7º, inciso 1º, e se é nessa linha que a regulamentação vai. E se é nessa linha que a regulamentação vai, não é só para plataformas digitais, né? Não é só aqueles que são controlados por plataformas digitais, é aqueles que trabalham para as plataformas digitais ou é aqueles que fazem qualquer tipo de trabalho. Tá. Terceiro para vocês, essa coisa do México. Quando veio a regulamentação do México, aqui a gente soltou rojões, ficamos muito felizes. Pô, México, primeiro país da nossa América, que tem uma regulamentação reconhecendo a subordinação. Aí nós vamos ler a lei do México, não é bem assim. Né? Ela reconhece a subordinação só quando a pessoa está efetivamente produzindo, entregando a demanda. Portanto, pergunto, é análogo ao nosso trabalho intermitente, né? Que a nossa reforma trabalhista introduziu. E, terceiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né? E refletir com vocês, né? Que o fato social ele é importante para a produção da regulamentação e para a produção das decisões. Mas o sentido que o jurídico dá ao fato social também repercute na forma como as pessoas entendem o fato social. Então, se há ou não há uma interação dialética e se não é importante nós estudarmos a proteção social, as instituições públicas, para construirmos uma sociedade justa e menos desigual. Obrigada. Meus cumprimentos. Obrigado, Magda. Eu acho que passo, então, já para a professora Emma, para comentar, responder, después los demás. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Magda. Efectivamente, tus palabras de cariño me llegan muy profundas porque te conté efectivamente de mi abuela tan luchadora, a la que tengo un cariño enorme, que allá donde esté, y que tengo que ir a ver efectivamente el lugar donde vivió y donde ayudó tanto a los escapados de este régimen que tuvimos aquí tantos años. Te agradezco muchísimo esa referencia y que además me llena de orgullo y por supuesto que tengo presente que tengo que ir a veros ya no solo que quiera, así que iré más pronto que tarde. Y muchas gracias por las preguntas. Las preguntas son muy interesantes, efectivamente dan en los puntos claves de la directiva. En primer lugar, la profesora Magda me pregunta en qué aspectos es más amplia la directiva que esa regulación española que sirvió de base y que, digamos, que puso el acento en la necesidad de esa regulación. Y más que eso, yo, de cara a las personas que nos están, bueno, que me están escuchando y que para buscar completar esa regulación y que esa regulación se lleve a la práctica, la virtualidad de la norma española, la magia de la norma española, fue que se hizo en el contexto del diálogo social. Entonces, fue un acuerdo que se adoptó en el diálogo social y que se llevó a la normativa, se convirtió en ley, y esto a Europa lo que le dijo, al resto de nuestros países europeos, lo que le dijo es, señores, esto se puede hacer. Y de ahí que España se pusiese como locomotora en la regulación de los derechos sociales de estos trabajadores absolutamente precarizados. Esto también sirve como contexto para explicar cómo se fue gestando la directiva. Los aspectos específicos en los que la directiva es más amplia tienen que ver un poco, como he intentado explicar, con esa concepción del trabajador verdaderamente amplia que recoge la directiva. Y lo dice específicamente en su artículo 5, que dice que se deberá tener en cuenta la utilización de sistemas automatizados de seguimiento o sistemas automatizados en la toma de decisiones en la organización del trabajo.
siendo irrelevante la denominación adoptada en el contrato. Lo importante es cómo se hace el trabajo efectivamente y, por lo tanto, se va a incluir a trabajadores para plataformas y a trabajadores de plataformas. Esto es lo que decía que supone un punto de inflexión en la propia regulación europea del derecho del trabajo, de la protección social, porque se reconoce a los trabajadores autónomos unos derechos específicos en la gestión algorítmica, en el reconocimiento de sus derechos colectivos, reconocimiento de derechos individuales, etc. Esto es algo muy novedoso teniendo en cuenta que Europa somos España, pero también somos países del norte de Europa que no están dispuestos a que exista un salario mínimo, por ejemplo. Esto supuso, por lo tanto, un paso adelante en la regulación de estos derechos y de esta protección social. En España, la norma es más concreta. Se limita a los trabajadores de reparto de comida a domicilio. Por eso se dice que la directiva efectivamente es más amplia, porque la directiva lo es. La directiva abarca todo tipo de trabajo que tenga relación con la plataforma. Les he leído exactamente lo que dice el artículo 5. Entonces, esto supone un punto fundamental a tener en cuenta. Y en segundo lugar, también da y también tiene relación con la segunda pregunta que me planteaba la profesora Magda. ¿Cómo se da el proceso de la directiva sobre la laboralidad? Pues ahí, como digo, es donde residió el problema básico para su aprobación. ¿Por qué? Porque España partía de una presunción de laboralidad para todos los trabajadores y había muchos países de la Unión Europea que se negaban a esa presunción juris tantum. Y lo que hicieron fue establecer o promover una serie de requisitos o características. Estas características que había que cumplir, y si cumplías 2 ya eres trabajador, pero si cumples 2 y cumples 1, en fin, se establecieron una serie de mecanismos que hubo que gestionar de manera muy compleja a nivel técnico y que finalmente el Gobierno de España, en concreto el Ministerio de Trabajo, de manera muy severa se opuso a, bueno, pues a que saliese incluso con las 5 características, y lo que se recogió fue esta presunción mucho más amplia en general, o en general no, la presunción mucho más amplia, reconociendo esos indicios, esos 5 indicios, como posibles indicios a tener en cuenta. Pero no se habla de una presunción directa, sino de lo que les he leído en concreto. Fue muy duro el proceso de negociación y lo fue porque la presidencia de la Unión Europea es una presidencia de turno. Esto significa que es rotativa y significa que cada 6 meses un gobierno toma la presidencia de la Unión Europea. Esto es extremadamente complejo en muchas circunstancias, pero mucho más cuando hay una norma como esta encima de la mesa. Y que tuvo, además, fue coetánea con esa comisión de expertos a la que me he referido de la OIT. Puedo decirles que el Gobierno de España pues empujó de manera decidida para esta regulación y en contra se pronunciaban gobiernos pues tan importantes como el francés, por ejemplo. Por lo tanto, fue un debate político muy importante que finalmente terminó, creo que de una manera bastante solvente, y vamos a ver ahora en la medida que se transpone, que es lo que tenemos que hacer con estas normas europeas, a los ordenamientos internos. Pero la directiva, como norma, diríamos, de mínimos, pues es una norma que puede dar lugar a cuestiones interesantes. No sé si he contestado, Magda, pero, en fin, sería una reflexión así general. Muchas gracias. Ezequiela, os demais membros?
vocês preferirem. Oi? Nós estamos... não, acho que pode... falar. Tá bem. Acho que a gente pode se dividir também aqui. Eu vou começar por essa questão do México, assim, né? Eu acho que até a ideia de trazer um pouco essa comparação... Não tá pegando? Ah, desculpa. Agora tá, né? Acho que nessa linha que a gente trouxe, de deixar mais evidente como é que estavam as propostas, ou até as legislações já aprovadas, era justamente para fazer esse contraponto do que foi aprovado na União Europeia e como que está aqui na América Latina, assim, né? Que abaixo da linha do Equador as coisas são um pouco mais difíceis, né? E a gente, não sei se vocês vão lembrar ali na tabela, mas a gente também colocou os governos que essas propostas, né, para trazer um pouco desse contexto. E a exceção do Uruguai, elas são propostas que vieram dentro de governos de esquerda. E mesmo dentro de governos de esquerda, a gente tem uma correlação de forças que ainda é muito desfavorável, assim, né? A gente ainda luta para reconhecer que esses trabalhadores são trabalhadores e são trabalhadores subordinados, assim, né? Então, dentro disso, eu acho que a proposta do México ela tem ônus e bônus, né? Eu acho que um dos bônus é porque conseguiu trazer esse status de que é um trabalhador subordinado, mas também teve a concessão para parte das plataformas, né? Que é justamente esse paralelo que a Magda fez com o trabalho intermitente que veio aqui para a gente com a reforma. A diferença é que, com a demanda que tem as plataformas, esse trabalho intermitente ele acaba não sendo tão espaçado, mas ele é uma subordinação por tarefa, dá para dizer, né? Não é mais pelo tempo disponível, assim. E também a legislação do México, e para vocês terem uma ideia também, acho que do contexto do México, a gente está falando do governo da Claudia Sheinbaum, que ela tem a maioria dentro do Congresso. E ela não teve e a proposta não teve nenhum voto contrário, ela foi aprovada por unanimidade. E mesmo assim a gente não conseguiu aprovar. Não sei também como que foi esse lobby das plataformas, enfim, eles já estavam num processo de negociação desde a época da pandemia e tal. Mas mesmo assim, nesse contexto, a gente não conseguiu ter um reconhecimento pleno dos direitos desses trabalhadores. E outro ponto que até diverge também um pouco do que foi a proposta aqui do nosso PL 12, é que lá não tem um teto de horário, de jornada. Então, se a pessoa quiser fazer 12 horas, 14 horas, 16 horas, isso está dentro da lei, assim, né? Então, é só para a gente ter uma noção do quanto tem esse reconhecimento, mas é um reconhecimento que é precarizado, assim, né? E ela também é uma proposta que só atende motoristas e entregadores, né? Diferente do que vem a diretiva da União Europeia. A gente tem uma gama a maioria das propostas pega só esses dois segmentos, assim, né? Mas a gente tem uma série de outros, por exemplo, tem micro trabalho que a gente ainda nem consegue mapear e dimensionar a amplitude que tem tudo isso e que não vai tá incluso nessa regulamentação. Então, tipo, a regulamentação no México acaba sendo só assim a ponta do iceberg, né? Do desafio que a gente tem ainda pela frente. Entrando no questionamento... acho que eu... respondendo ao questionamento da professora Magda em relação à nossa proposta legislativa, a gente sim reconhece que o artigo 7º ele traz a presunção de vínculo de emprego. Isso inclusive, tem sido ressaltado pelo ministro Flávio Dino nas últimas decisões, que ali há uma presunção. Então, realmente, a grosso modo, sequer seria necessária uma regulamentação específica. Talvez o exemplo maior disso, da ausência dessa necessidade, seja o caso do trabalhador avulso, que é um trabalhador que tem uma série de particularidades, que o trabalho dele é intermediado por um órgão de mão de obra, e esse trabalhador avulso portuário ele tem ali reconhecido todos os direitos do artigo 7º da Constituição. Ele não é um empregado, mas tem reconhecido todos os direitos, por previsão expressa da Constituição. Bastou um artigo para esse reconhecimento amplo de direitos. Então, sim, realmente não seria necessária uma legislação específica tratando do trabalhador que presta os serviços das plataformas. Mas a gente considera interessante até para uma questão política mesmo. Há
tanto uma demanda social por essa regulamentação, quanto pressão política. Então, a gente busca, de certa forma, explicitar essa presunção que já está inscrita na Constituição. Um outro ponto que eu acho particularmente interessante, que a professora Magda citou, é a questão dessa interação dialética entre o judiciário e os fatos sociais, entre o judiciário e as demandas sociais. E isso me remete muito à ideia que eu citei anteriormente do judiciário ser um locus, uma instância prioritária de disputas de poder e em última instância, de luta de classes mesmo. Hoje, isso, infelizmente, tem prevalecido no judiciário construções interpretativas que favorecem a iniciativa privada, o que eles chamam de liberdade concorrencial, em detrimento dos interesses dos trabalhadores e da proteção social. Mas é importante a gente ter em mente que isso não é uma realidade inevitável, inelutável, que há, assim, como se contrapor a essa lógica precarizante que tem prevalecido hoje no STF. E talvez o exemplo mais claro disso seja o que aconteceu na Espanha. A lei Reider, ela é decorrência direta, primeiro, de uma pressão social, que depois deflagrou num processo decisório na instância máxima do judiciário espanhol no julgamento do caso Globo. Nesse caso, o judiciário ele teve ali um papel de indutor de uma legislação em bases mais protetivas. Então, eu acho que é interessante ter essa perspectiva de que não há ali um jogo findado, assim, que as coisas ainda estão caminhando. Bom, vou começar, então, agradecendo a participação e a intervenção da professora Emma Rodrigues. É um prazer tê-la como interlocutora, leitora e debatedora do nosso trabalho coletivo, construído aí ao longo de um período longo aqui no CESIT. Vou tentar, então, dialogar com a provocação que você fez. Entendi que não teve uma questão específica, mas tem um sentido, né, de uma provocação para a gente refletir coletivamente, pensando nas diferenças e aproximações, e, na sequência, dialogar com a provocação da Magda, aí sim tem um retorno que ela espera que nós demos aqui na mesa. Pensando um pouco, então, nessa dimensão do lugar do direito do trabalho frente a esse conjunto de transformações ocorridas no período recente, né, de que maneira poderia se colocar, então, o reconhecimento da proteção social se de maneira ampla e geral, ou se atendendo a demandas específicas à medida que as transformações forem ocorrendo, né? Acho que o caso que você traz é muito emblemático, no sentido de que ele resolve ou tenta dar solução e respostas a umas transformações que ocorreram desde 2014, 15, quando avança, sobretudo a Globo, no contexto europeu e espanhol em específico, né, pensando aqui no caso do Brasil, seria talvez referente ao processo de uberização, a entrada e a massificação das operações da Uber no território brasileiro, e depois um conjunto outro enorme, complexo e difícil de ser identificado, de operações de um conjunto enorme de plataformas, muito em função daquilo que você está colocando para nós, que muitas dessas plataformas, elas sequer têm uma sede, um espaço físico, no qual a gente consiga fazer vínculos que estiveram demarcados a partir da Constituição, tanto a espanhola como a europeia, e no caso brasileiro a CLT, né? Tinha um endereço físico a partir do qual a gente pudesse estabelecer vínculos com essas empresas. Então, o meu entendimento, esse é um entendimento pessoal, né? Embora eu acredito que os colegas que construíram esse trabalho comigo vão nessa direção, mas pode ter alguma divergência aqui. É que, pensando agora no caso brasileiro, a experiência nossa e os marcos constitucionais da CLT e da Constituição de 88, a gente precisaria abranger, né? Abranger, eu coloquei 3 palavras aqui que estão sendo utilizadas: fortalecer, preencher, adequar, qualquer que seja, né, ou esse movimento todo conjunto, qualquer que seja o sentido que se quiser dar, os marcos constitucionais que já estão estabelecidos e ampliar para albergar esse conjunto de trabalhadores, quer seja em entrega de comida, transporte de mercadoria, transporte de
passageiros, né? O transporte de mercadoria, por exemplo, tem sido no Brasil mais recente, a partir da inserção da Amazon e de uma empresa chamada Mercado Livre, que opera na América Latina. Acho que não tem operações ainda de entrega na Europa, mas eu sei que tem inversões na Bolsa de Valores, né? Estamos estudando e entendendo que tem inversões na Bolsa de Valores aí, nas bolsas europeias. Então, acho que o sentido é essa construção coletiva que tente ampliar e reconhecer, independente do tipo de operação dos trabalhadores. Porque se a gente buscar atender uma demanda efetiva em um determinado momento histórico, em 10 anos, nesse conjunto de transformação que é volumosa, é abrupta e que altera completamente as formas, o sentido da condução das forças produtivas em todos os territórios, nós vamos continuar tentando dar respostas à burla programática que se orquestra a partir das ações dessas empresas a nível global. O entendimento é um pouco por aí, eu acho que é isso o sentido da proposta que nós tentamos colocar, e aí eu passo a dialogar com essa questão que a Magda fez, que não é uma questão menor, né? Acho que na mesa da manhã, para que a EMA entenda, nós estivemos discutindo o processo de escravização, e a Thaísa, a professora Thaísa, comentava que nós não estamos aqui propondo nenhuma novidade, né? Já existe nos marcos constitucionais brasileiros a proposição de reconhecer e alterar e pensar a lógica de distribuição, redistribuição da propriedade privada. Isso se coloca também para o caso da proteção social. A gente conseguiria encontrar elementos para o reconhecimento da proteção social dos trabalhadores e assegurar os direitos sociais e humanos nos marcos regulatórios de 43, né? Tenta-se dizer que a sociedade moderniza, que esses marcos eles são escassos ou até limitados no sentido, ultrapassados no sentido de oferecer respostas, mas há essa possibilidade, né? Magda é jurista, uma das juristas importantes nesse país e vem defendendo isso há muito tempo, então o que a gente precisa é encontrar meios de fortalecer e preencher o que já existe na Constituição, fazer valer esses direitos para o conjunto de trabalhadores, independente da forma de operação e do vínculo que se estabeleça com essas empresas. Trabalho, ele tem um sentido comum no capitalismo, é isso que a gente precisa tomar como base, né? Esse é o meu entendimento, é também o entendimento da Magda, que é aqui para nós uma referente. Agora, eu preciso colocar aqui, porque a EMA ressalta a importância do papel do direito do trabalho, da justiça do trabalho, e a gente também tem esse comum acordo. No entanto, é preciso ressaltar uma outra colocação que foi feita por ela, né? Como que o processo social, a pressão social, nesse processo de constituição da lei de 2017, que é reconhecida, promulgada em 2018, no caso da Espanhol, ele antecede, né? Ele oferece uma base para que essa lei ela seja efetivamente aplicada, né? Eu acho que sem a pressão social, sem a luta, né? A luta de classes, para usar aqui um termo abertamente marxista, a gente não vai conseguir fazer com que o direito reconheça e fortaleça e preenche esses marcos, esse vazio que está posto, né? É um pouco esse o sentido do que eu queria colocar para dialogar com as provocações que vocês fizeram. Então, atendendo aqui o aviso do Marcelo Manzano, eu começo a concluir a mesa, agradecendo novamente a participação da professora Emma. É um prazer ter essa interlocução contigo, espero que a gente possa estabelecer um diálogo, né, pensando nas aproximações e nas diferenciações desses casos, que são emblemáticos, de empresas que operam cá e lá, né, e as estratégias que a gente pode construir em termos acadêmicos para fortalecer os direitos do trabalho. Agradecer aqui a construção desse projeto, os meus dois colegas, que são, né, pessoas bacanas, a gente, cada uma aqui de uma área do conhecimento, conseguimos fazer um projeto que tem olhares distintos, né, da geografia, do direito e da sociologia, a participação da professora Magda na orientação desse projeto e o próprio CESIT por incorporar esse documento e nos incorporar como pesquisadores nessa direção. Eu queria a Magda quer comentar. Só mais duas provocações. Tá? É melhor que você venha cá, Magda, para que as pessoas consigam ver você desde casa, é isso? Aqui? Sobe aqui. Ah, eu subi? Isso. Ah, tá. Não, eu queria agradecer também, né? Eu agradecer ao CESIT, agradecer a Marilane, que coordena esse projeto no CESIT, e que tiveram a confiança de nos dar
nos dá a atribuição, né, de desenvolvermos o eixo 2, que eu coordeno. E agradecer a Emma por estar aqui, mas eu quero deixar 2 provocações, para a gente pensar, porque isso aqui ainda vai ser aprimorado, esse texto, para a gente entregar para a Marilane. Em primeiro lugar, né, o Flávio fala muito dos marcos de 43. Né? Nós precisamos de força, de carne, né, para a aprovação de tudo isso. A CLT, se foi tão questionada antes, como se cópia fascista fosse e nunca foi, porque era uma mentira dos liberais, agora a CLT está sendo acusada de panóptipo. Então, não é muito mais interessante nós discutirmos os marcos constitucionais, porque a CLT foi constitucionalizada em 1988, e esses direitos da CLT foram elevados à condição de sociais fundamentais. Então, é muito mais importante, do meu ponto de vista, eu quero trazer essa provocação, nós falarmos um sistema público constitucional de proteção social ao trabalho do Brasil. Tá? Então, esse e até porque esse veso não está incrustado no nosso tecido social. Né? Então, acho que falar um sistema público de proteção social constitucionalizado em 1988, o sistema constitucional público de proteção social, ou tela pública de proteção social, me parece bem mais interessante do que falar na nossa vetusta senhora, né, que está tão reformada e que foi substantivamente reformada em 2017. Então, essa é uma provocação. Segunda, a Emma falou de algo muito importante da Glovo. Por que a Glovo, no final do ano passado, ela vai para a imprensa e legitima a fala da Yolanda, e a Yolanda diz assim, finalmente temos democracia. A Glovo diz, vou laboralizar 100% dos trabalhadores. Por que a Globo faz isso? Porque isso vai para o Código Penal. Na Europa foi para o Código Penal. Desrespeitar os direitos dos trabalhadores é crime. E o CEO da Globo já ia depor, né, no judiciário porque estava sendo penalizado. E aí, às vésperas disso, a Globo declara que vai laboralizar 100% dos seus trabalhadores. Não só o Código Penal, mas a fiscalização também. As multas estavam muito expressivas contra a Globo. E aí tem um cenário que a gente tem que começar a explorar também, ampliar as nossas multas por descumprimento e levar para o Código Penal, né, o desrespeito aos direitos sociais do trabalho, que são direitos humanos. Então, é crime de lesa pátria, é crime de lesa humanidade. Então, essa é uma provocação. E a segunda provocação, que eu ouvi aqui da mesa, que o ministro Barroso, ele só fala de um aspecto da Constituição, que é a liberdade, ou a liberdade de... Concorrência. Não, é concorrência. Tá? A livre iniciativa. Quando o ministro Barroso fala sobre a livre iniciativa, fala como um direito constitucionalmente assegurado. Só para registrar, a livre iniciativa não é um direito constitucionalmente assegurado na Constituição de 1988, que não assegura a livre iniciativa como um direito. A Constituição de 1988 condiciona o exercício da livre iniciativa ao cumprimento do valor social do trabalho, que é o requisito 1, porque ela é uma Constituição social-democrata, não é uma Constituição liberal. Então, acho que é importante também nas nossas falas a gente não dizer Barroso esqueceu também do direito do valor social. Não, ele esqueceu que não há livre iniciativa como um direito. Isso é a Constituição de 1891. Não, eles estão aplicando a Constituição de 1891. E aí esquece a luta de Weimar, esquece toda uma luta do direito constitucional moderno. Então, eu acho que é importante a gente registrar isso, que a livre iniciativa, na nossa Constituição, nosso sistema constitucional, ela é condicionada ao valor social do trabalho, e também no capítulo da ordem econômica, 170 e seguintes, condiciona a ordem econômica à dignidade da pessoa humana. Tá? Então, esse é o nosso sistema constitucional. Então, o que está acontecendo? Para finalizar, e aí nem vou devolver para vocês, mas só para a gente ter isso como provocação, eles estão, por meio da interpretação, reformando a Constituição sem haver necessidade de PEC. Tá bom? Muito obrigada, meus cumprimentos. Obrigada, Emma, e obrigada, Manzano, por ter administrado essa mesa. Obrigado, Magda. Olha, gostei da sua sugestão. Eu vou começar a defender o sistema público de proteção
do Trabalho e Social da Constituição de 88, já que a CLT, de fato, tem sido muito surrada, né? Acho que é uma boa estratégia. Mas, enfim, temos que passar para a próxima mesa. O seminário é bem denso ao longo do dia de hoje. Agradeço mais uma vez muito a professora Ema, foi muito bom ouvi-la, ótimas contribuições. Agradeço aqui aos autores do estudo, o Flávio, Ezequiel e Daniel, e passamos imediatamente, né? O intervalo fica para mais tarde, né? Depois, é isso ou é agora o intervalo? Isso. Tem um bolinho já direto, senão não dá tempo. Tá ótimo. Então passamos para a próxima. Muito obrigado.